Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Vingadores A Queda, esse quadrinho aqui que já é um clássico da Marvel, né? Um quadrinho com uma história incrível aqui que marca o fim de uma era, mas também é o início de uma nova era para essa equipe fantástica aqui que nós gostamos tanto, que são os Vingadores, tá? Temos aqui a capa do Neil Adams, né? Com essa belíssima arte. Os roteiros são do Brian Michael Bendis e os desenhos do David Finch. Vingadores A Queda. Essa aqui é uma edição, Vingadores A Queda, né? É uma edição que já saiu pela Panini na coleção Marvel Deluxe e também está saindo novamente agora na Marvel Essentials, tá? Vingadores A Queda. A minha edição aqui é da Salvat, tá? É da coleção oficial de Graphic Novels Marvel, a famosa coleção de capa preta, e essa edição que eu tenho é essa que eu vou mostrar para vocês aqui, Vingadores A Queda. Aqui a lombada, que forma a figura, né? Forma todo aquele painel. Número 34, o rosto da Feiticeira Escarlate aqui, da Wanda. Aqui nós temos a guarda com um pequeno resumo e as edições que estão dentro do encadernado, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que ele tá. É muito bonito sempre, né? Eu acho as edições da editora Salvat muito caprichadas, né? Que guarda bonita, né? Os desenhos, realmente a arte está muito bonita. O David Finch desenha muito, vocês vão ver aqui como que está bonito essa edição aqui. Uma pequena introdução. Temos aqui os artistas, como eu disse, Brian Michael Bendis, roteiro, David Finch, desenhos, Danny Miki, arte final, Frank Darmata, cores, e mais alguns artistas envolvidos aqui, ó, capa por Neil Adams e Laura Martin. Ok? Aqui nós temos um resumo onde a gente vai ficar sabendo dos acontecimentos, né, anteriores aqui a essa edição, que são importantes para essa história aqui. Entre elas, né, nós somos informados aqui que um Vingador, né, que é o Valete de Copas, ele morreu há poucos dias, ou seja, o Valete de Copas ele era um dos Vingadores e que faleceu, morreu, foi morto em combate há poucos dias atrás, né? E aí fala também sobre os filhos gêmeos da Feiticeira Escarlate, tá? Que teve aquele problema todo, que eles tinham aquelas crianças que no final das contas foi descoberto que eram fragmentos da alma de Mefisto, né? Que ali o mestre Pandemônio queria usar, né? Aquelas crianças, e o próprio Mefisto queria recuperar os fragmentos da sua alma, mas os Vingadores acabaram impedindo. Isso aqui está em Feiticeira Escarlate, tem vídeo aqui no canal, tá? Essa edição aqui da Feiticeira Escarlate, da coleção de capa vermelha da editora Salvat. Tá aqui nessa edição, essa fase aí. E aí, lá nesse momento, né, os filhos dela acabaram desaparecendo, né, afinal de contas eles não eram reais, eles não eram crianças verdadeiras, afinal de contas ela não poderia ter filhos com Visão, e ela criou essas crianças aí, ela com o seu poder, ela formou essas crianças, e aí essas crianças desaparecem. E é para ela não ficar abalada, a mentora dela, a Agatha Harkness, né? Ela então apaga da memória da Wanda a existência dessas crianças, dessas supostas crianças. E os Vingadores lá combinaram então, todos eles, nunca jamais tocarem nesse assunto, nunca jamais contarem a Wanda sobre esse episódio, ou que ela um dia teve esses filhos, ou que ela um dia ela criou essas crianças, mesmo que misticamente, né? E aí mostra aqui também os Vingadores atuais neste momento aqui da história, que era o Homem de Ferro, Visão, Jaqueta Amarela, Gavião Arqueiro, Mulher Hulk, Capitão América, Vespa, Capitão Britânia, Feiticeiro Escarlate e Homem-Formiga. O Homem-Formiga aqui é o Scott Lang, tá? Não é o Hank Pym. O Hank Pym é o Jaqueta Amarela aqui nesse momento, ok? Então vamos à história, vamos a ela aqui. Temos aqui os Vingadores em um dia comum, um dia como outro qualquer. Eles acordaram, estão tomando seu café, estão conversando, estão brincando, estão implicando um com o outro, né? Estão ali conversando, jogando conversa fora, ainda na mansão, ainda era a mansão dos Vingadores aqui, tá? Quando o alerta vermelho soa e quando eles vão olhar o painel lá, o monitor, eles avistam o Valete de Copas. Tá? O Valete de Copas reaparece, mas ele havia morrido há poucos dias. E eles ficam confusos, a gente vê que o Valete de Copas está muito deformado, parece um zumbi, né? Aí o Homem-Formiga vai até ele, pergunta o que está havendo, e ele simplesmente só pede desculpas, né? E ao pedir desculpas, ele explode, né? E essa explosão destrói boa parte da mansão dos Vingadores e mata instantaneamente o Scott Lang, o Homem-Formiga, né?
explosão gigantesca aqui. E aí, todos ainda feridos, muito abalados, eles vão ver o que aconteceu, eles só encontram aqui a mão, né, uma mão, ou seja, o Scott Lang ele foi praticamente pulverizado. Tá aqui a mão dele, né? Eles ficam muito chocados com isso aí. E enquanto isso, lá na ONU, né, alguns Vingadores e o Homem de Ferro, o Tony Stark, está discursando na ONU para representantes aqui das Nações Unidas, quando de repente ele avista o embaixador da Lativéria e ele fica revoltadíssimo, ele começa a esbravejar ali, começa a acusar o país, a Lativéria, de que é um país de criminosos, que eles são um lixo, que eles deviam ser expulsos das Nações Unidas, né? E aí todos começam a pedir a ele calma, pedir a ele controle. T'Challa tá aqui, que é o Pantera Negra, pede para ele se controlar e ele então quase que dispara, né? Um raio contra o embaixador da Lativéria, só que aí todos impedem ele, falam com ele ali, né? E aí ele sai, né? Ele sai ali, fica muito abalado, e a Feiticeira Escarlate vai até ele, vai tentar consolar, e todos acham e percebem que ele estava meio bêbado, inclusive ele fala que ele estava se sentindo meio bêbado ali, mas ele não tinha bebido, né? E ele fica muito abalado com tudo isso. E voltando à Mansão dos Vingadores, né? Capitão América, Falcão e a SHIELD já chegaram ali para ver o que aconteceu, o que teria acontecido, o que teria causado esse aparecimento do Valete Copas e essa explosão. Eles lançam um alerta branco, onde os Vingadores disponíveis devem ir até a mansão, né? E aí um jato dos Vingadores começa a se aproximar, só que ele não reduz a sua velocidade. O Capitão América olha e vê que é o Visão que está lá dentro, e o jato não reduz a velocidade de forma alguma, até o ponto de se chocar e bater com a mansão dos Vingadores. Ou seja, em poucas horas a mansão dos Vingadores sofre outra explosão. Os Vingadores têm outro momento trágico e dramático aqui. Perderam um de seus membros, que foi o Homem-Formiga, o Scott Lang, e agora tem mais uma explosão. A mansão sofre mais um abalo aqui, né? E aí eles, diante dessa situação toda, você vê que o fogo, a explosão pode ser vista de longe, né? Eles ficam chocados com tudo isso, e em meio às chamas, em meio aos escombros, sai o Visão, né? E o Visão começa a dizer que os Vingadores chegaram ao fim, que esse é um momento que acabou para eles, que eles, como equipe, eles já não se valorizam mais, ou seja, é o fim dos Vingadores. Então ele começa a derreter aqui, ó, e soltar esferas pela boca. 5 esferas saem do Visão. E ele cai, né? Ele cai ali, e essas 5 esferas se transformam em 5 robôs Ultron. E esses robôs Ultron começam então a lutar com os Vingadores, começam a atacar os Vingadores ali. É uma luta feroz entre eles ali. Os robôs, eles não têm fraquezas, né? Eles atacam, eles fazem de tudo para derrotar os robôs, mas eles não estão conseguindo achar nenhum ponto vulnerável. Até que o Capitão América, em determinado momento, ele consegue descobrir que o pescoço deles é o ponto vulnerável. Ele passa essa informação e aí todos começam a atacar os robôs Ultron no pescoço. A mulher Hulk fica completamente furiosa e descontrolada. Você vê que ela está ficando cada vez mais descontrolada, cada vez mais furiosa, e ela começa a crescer, ela começa a ficar deformada. Realmente ela fica completamente enlouquecida aqui, e ela começa a realmente ficar tipo o primo dela, né, o Hulk, né, e ela começa a ficar descontroladíssima ali, e ela agarra o corpo do Visão ali, né, e ela começa a dizer que a culpa é dele, que ele que levou esses Ultrons para lá. O Capitão América e o Gavião Arqueiro tentam acalmá-la, mas ela, olha o olho enfurecido dela aqui. Ela está enfurecida, completamente descontrolada, e nesse momento de fúria, ela rasga o Visão ao meio. Ou seja, o segundo Vingador morto no mesmo dia, em questão de horas. O segundo Vingador está morto aqui, é o Visão, tá? E aí ela fica mais descontrolada ainda, ela dá um tabefe na Vespa, ataca o Capitão América, né, e vai jogar um Jeep em cima do Capitão América para terminar de matar o cara, né? E aí nesse momento a gente vê uma conversa sinistra aqui, ó, tudo escuro e apenas alguns lábios aqui, né? Mostra algumas bocas com alguns lábios, eles estão falando ali, acabou? Já acabou? Eu tô pensando, não acabou, tem mais, né? Eles têm que pagar, eles vão pagar
né? E que não acabou. Então a gente fica perguntando o que não acabou? Quem é que tem que pagar? Quem é que está falando isso, né? É um mistério que é lançado aqui no fim da primeira edição. Na segunda edição nós temos aqui o Tony Stark passando por alguns exames aqui, né? Ele quer saber o que aconteceu com ele, ele mesmo está usando o seu próprio edifício para que ele possa ser examinado ali. E ele está conversando com um dos representantes do governo dos Estados Unidos que pede a ele a renúncia dele, pede para que ele renuncie, afinal de contas ele é o secretário de segurança dos Estados Unidos nesse momento. E esse homem lá, esse representante do governo, quer que ele renuncie. Ele não responde no momento e parte para a mansão dos Vingadores, porque ele está sendo chamado lá, existe uma emergência na mansão. E voltando para a mansão, a mulher Hulk está cada vez maior, cada vez mais enfurecida, mais enlouquecida, prestes a jogar aquele Jeep em cima do Capitão América. E ela realmente joga, tá? Ela joga o Jeep em cima do Capitão América, ele se defende com o escudo da maneira que ele pode, né? E ela começa a querer atacar os outros Vingadores. É um momento que o Homem de Ferro chega aqui, né? E ele avista a mulher Hulk completamente deformada, enfurecidíssimo aqui, e ele chega com tudo, com a sua armadura, usa toda a potência da sua armadura e acerta o rosto dela. Ela cai, né, fica desacordada. Ele então tira o Jeep de cima do Capitão América, né, e ajuda o Capitão América ali. A Wanda, ela está desacordada e nas mãos do Falcão, né? É nesse momento que chega o Jaqueta Amarela, né, que é o Hank Pym, e ele avista a Wanda na mão do Falcão e os dois então levam a Wanda não, a Vespa, né? E levam a Vespa para o hospital, tá? E aí chegando ao hospital nós temos aqui um momento aqui que o Capitão América tem o seu ombro colocado no lugar, né? Temos aqui a Capitã Britânia sendo atendida, a mulher Hulk sendo atendida também, mas só que na SHIELD, né, e sendo monitorada lá. Temos o corpo do Scott Lang no necrotério, os restos do Visão dentro de uma caixa, né? E temos também aqui a Janet, que é a Van, que é a Vespa, né? Ela está aqui num quarto de hospital, em seu estado diminuto, porque ela está realmente reduzida ali, né, ao tamanho de uma vespa, e temos aqui o Hank Pym. Nesse momento eles não são um casal, eles estão separados, houveram alguns desentendimentos entre eles, inclusive uma violência doméstica, né? Inclusive o Homem de Ferro, no momento do discurso dele lá na ONU, ele joga isso na cara do Hank Pym, tá? E o Hank está aqui preocupadíssimo, arrependido por algumas coisas, né? Lamentando o fato deles estarem separados e dizendo que antes ela voltava ao tamanho normal quando era atingida, mas que agora ela fica nesse tamanho reduzido, o que causa muitos problemas na hora de ser atendida pelos médicos. Enfim, ele fica ao lado dela. Do lado de fora, lá no hospital ainda, nós temos aqui Capitão América, Homem de Ferro, Falcão e Gavião Arqueiro discutindo o que poderia ter acontecido. Eles realmente concordam que esse é o pior dia dos Vingadores, que eles estão sofrendo realmente demais hoje. Foram duas perdas, né? A mansão atacada, que eles não sabem o que está acontecendo, se isso realmente é um ataque, eles querem entender isso. É no momento que chega o Jaqueta Amarela, que é o Hank Pym, que deixou um pouco a Vespa lá, né, e acusa o Homem de Ferro, então, né, de ter feito um discurso de estar bêbado. O Homem de Ferro, então, conta esse discurso, fala que ele não estava bêbado, pergunta aos outros se eles acreditam que ele não estava bêbado, que ele não bebeu. Há uma dúvida ali, ele fica aborrecido, não coloca o seu capacete, né, com isso e parte então voando. Enquanto isso, né, os outros Vingadores que estavam ali, ficaram ali, o Bip toca, dizendo que existe mais um chamado para a mansão. Eles vão imediatamente para lá, com exceção do Jaqueta Amarela, que é o Hank Pym, que fica com a Vespa no hospital. Ao chegar na mansão, eles têm uma surpresa dessa belíssima cena aqui, olha que desenho incrível aqui que nós temos. Todos os Vingadores disponíveis que estavam próximos, eles foram até a frente ali da mansão apoiar os Vingadores atuais, né? Aqueles que estão na ativa hoje. Temos o Nick Fury também, a SHIELD está ali. É uma belíssima cena mesmo, só que aí a gente vai ver, né, que eles estão ali, o Capitão América pergunta o que eles estão fazendo, eles falam que eles são Vingadores, que um dia eles já foram Vingadores e que eles querem estar ali para apoiar e para ajudar
a descobrir o que estaria acontecendo, né? E é o momento que o Nick Fury fala que não, que eles têm que sair dali porque ali é um local de crime, né? E porque 2 Vingadores morreram ali, então eles precisam sair dali porque ali existem pistas, né, que podem ser destruídas com a presença de todos ali. O Capitão América pede para que eles saiam dali também, só que é o momento que eles se abraçam ali, né? Afinal de contas, eles são amigos, são muito companheiros ali, né? E é nesse momento que eles estão se falando e o Nick Fury pedindo para que eles saiam dali, que acontece mais um evento, que é o exército Kree, soldados Kree com uma armada Kree inteira começa a atacar os Vingadores ali, né? Os Kree são aqueles soldados Kree da guerra Kree-Skrull, tá? E eles chegam com várias naves aqui, com vários caças e uma nave mãe. E eles atacam diretamente os Vingadores, né? Eles alegam que os Vingadores prejudicaram muito eles no passado e que eles agora estão ali para se vingar dos Vingadores, né? O Nick Fury pede ajuda ao porta-aviões, o porta-aviões não consegue identificar essas naves, não acha essas naves no radar, no entanto as naves estão ali, estão atacando os Vingadores, né? Começa uma luta então desenfreada ali, uma luta muito violenta. Nick Fury e o Capitão América concordam que há algo estranho ali, afinal de contas os Kree têm uma tecnologia gigantesca ali, por que eles estariam atacando por terra se eles poderiam atacar de longe, né? E é o momento aqui que o Gavião Arqueiro entra no combate, né, com suas flechas ali, e ele é atingido nas costas por um dos raios, né? E as costas dele começam a ficar em chamas ali, ele se agarra a um soldado Kree, ativa a mochila de jato dele, né? E eles sobem até a nave mãe lá, né? E chegando lá, o Gavião Arqueiro aciona os seus explosivos e explode a nave mãe, causando sim a derrubada dessa nave mãe. No entanto, ele também morre. Ele morre nessa explosão, ou seja, o terceiro Vingador morto em questão de horas e no mesmo dia, né? O Capitão América grita avante Vingadores e quando eles partem com tudo para cima dos soldados Kree, a armada começa a ir embora, começa a desaparecer, né? E eles ficam confusos, eles não sabem o que está acontecendo, o que é isso, 3 Vingadores mortos, e aí chega o Doutor Estranho. O Doutor Estranho então diz que tudo que está acontecendo é porque alguém está abusando da magia, e aí o Capitão América já percebe que tem algo errado, ele já percebe quem pode ser essa pessoa responsável por tudo que está acontecendo ali, né? E já na outra edição aqui nós temos, antes, voltando um pouco no tempo, né? Nós temos a Wanda, a Janet, ou seja, a Feiticeira Escarlate e a Vespa, e o Gavião Arqueiro treinando ali os seus tiros com arco e flecha, e a Wanda e a Vespa estão conversando ali, né? A Vespa fala que estava com medo de ter ficado grávida, ela fez um teste de gravidez ali rápido, né? Porque ela estava com medo de ter ficado grávida, e Wanda está conversando com Wanda ali, e ela começa a falar, imagina só, eu com um filho, imagina você que inventou 2, né? E aí a Wanda olha para ela assim e pergunta, que isso? Como assim 2, né? E aí a Vespa percebe que falou coisa errada, disfarça, diz que bebeu um pouco mais, que ela não está falando coisa com coisa, mas nessas imagens aqui, ó, a Wanda tira os óculos, fecha os olhos e nesse momento a gente percebe que ela se lembrou de tudo. Ela se lembrou que ela teve a sua mente apagada, ela lembrou que ela teve os 2 filhos, ou seja, ela começa a se lembrar de tudo o que aconteceu nesse momento aqui. E voltamos para o momento atual do quadrinho, onde o Doutor Estranho começa então a falar mais uma vez que tem alguém abusando da magia, alguém está controlando tudo, alguém está usando forças místicas poderosíssimas e está causando tudo isso. O Capitão América já com os olhos cheios com lágrimas aqui, já entende quem pode ser, né? Voltamos um pouco mais no tempo aqui e a Feiticeira Escarlate vai até a casa da Agatha Harkness, né? Que foi a mentora dela e pergunta onde estão os meus filhos. A Agatha tenta acalmá-la, mas ela grita com a Agatha, diga logo onde estão os meus filhos. E volta e corta para o momento atual, onde todos ali começa então a entender que pode ter sido a Wanda, que pode ter sido a Feiticeira Escarlate, mas eles não concordam, eles querem não acreditar nisso, é um estado de negação, né, de que ela teria feito isso. Só o Steve, só o Capitão América que parece estar realmente entendendo que ela foi capaz, que ela foi responsável
por tudo ali, né? E eles começam a dizer que não pode ter sido ela, que ela é uma companheira, que ela é uma das Vingadoras mais antigas, né? Que o Visão morreu e o Visão era o marido dela, ou seja, não pode ter sido ela. E é nesse momento que o Doutor Estranho começa a falar com todos eles ali, falar sobre a Wanda, de como ela sofreu transformações, de como ela sofreu perdas em sua vida, né? E aí a gente vai ter esse painel incrível aqui, né? Com vários momentos da vida da Feiticeira Escarlate, desde dos seus primeiros momentos, né, até outras fases aqui, como aquela fase, né, que ela foi desenhada pelo Jorge Péricles, com aqueles cabelos cacheados, enfim, um painel muito bonito aqui que resume uma trajetória da Feiticeira Escarlate, né? E aí todos começam então a entender que pode ter sido ela sim, mas ainda alguns se negam a acreditar. E é nesse momento aqui que o Doutor Estranho olha de lado e aí tudo muda. Começa a ver uma cena aqui completamente fora de tudo que está acontecendo, ou seja, a Feiticeira Escarlate está aqui em casa, servindo um jantar para Agatha Harkness, para o Visão e para o Magno e para os seus dois filhos. E ela está ali tranquila quando chega o Capitão América, né? E aí o Capitão América fala que ele quer ajudá-la e ela fala que é para ele sair dali, que eles não vão mais tirar os filhos dela. E ele começa a argumentar com ela, os filhos começam a falar, mas o Capitão América diz que ele só ouve a voz dela, que quando os filhos falam, é a voz dela o tempo todo, ou seja, é ela o tempo todo falando o tempo inteiro. Não existem crianças falando, é ela, somente ela falando. Olha como é que os olhos dela ficam vermelhos aqui. Muito, muito bem feito esse quadrinho, muito legal mesmo. E aí ela muda a situação, faz com que o Capitão América veja o Caveira Vermelha e soldados nazistas que atiram nele, ele cai, né, ele voa ali por conta dos tiros, né? E ela diz, ninguém vai mais tirar os meus filhos de mim. E é nesse momento que tudo volta à realidade normal aqui, o Capitão América está caído, os Vingadores aqui, e a Feiticeira Escarlate flutuando, soberana, né? E aí a Miss Marvel, que hoje vocês conhecem como Capitã Marvel, vai até ela tentando impedi-la, tentando parar com tudo que ela está fazendo, e aí ela altera a realidade novamente, né? Fazendo com que surjam aqui vilões, surjam outros Vingadores e todos começam a entrar em combate, todos começam a lutar uns contra os outros, um caos total, né? E aí o Doutor Estranho ele é obrigado a intervir. Ele começa a intervir e começa uma batalha mística poderosíssima aqui entre eles, né? O Doutor Estranho fala que ela precisa parar porque ela está ferindo e matando seus amigos, mas olha só o rosto dela, olha só o olhar dela transtornado aqui. E aí a gente vê que o Doutor Estranho também usa de muito poder ali. É uma luta mística de alta potência aqui, mas em determinado momento o Doutor Estranho vence ela, consegue neutralizá-la e ela cai, né? E ela é amparada pelo Capitão América que segura ela nos braços. E nesse momento aqui a gente percebe, e já vinha percebendo, né, que o Steve Rogers e a Wanda estavam tendo uma aproximação muito além da amizade aqui, e ele fica muito sentido com tudo que está acontecendo, ele fica muito abalado, né? E aí a SHIELD vai até a casa da Agatha Harkness e quando chega lá, encontra ela aqui já morta, com seu corpo todo deformado aqui, ou seja, a Wanda matou a sua mentora, ou seja, a quarta pessoa já morta nesse quadrinho aqui, tá? E aí, quando o Capitão América está ali segurando ela nos braços e perguntando como que eles podem ajudar a Wanda, chega o pai dela, o Magneto, né? O Magneto, para quem não sabe, é o pai da Wanda e do Pietro, do Mercúrio. Para você que só acompanhava muito mais pelo cinema, onde não existe essa relação familiar entre eles, até por conta das empresas cinematográficas diferentes, né? Que os X-Men eram produzidos por uma empresa e os Vingadores por outra, e agora todos estão juntos na Disney, mas criou-se esse problema aí em relação a eles, né? Em relação à família, em serem pertencentes à mesma família, mas no quadrinho é assim, né? Não existe esse problema, ou seja, o Magneto é o pai dos dois. É claro que nos quadrinhos parece que já teve aí também essa coisa de tentar desfazer isso, talvez por conta dos filmes. Mas originalmente, né, o Magneto é o pai da Wanda e do Pietro, né? E ele pede então ao capitão que permita que ele a leve. O capitão então permite que o pai leve a filha e ele só diz assim: "Eu falei com você". O Magneto fala:
para Wanda, eu falhei com você. E ele sai voando, flutuando e leva a Wanda. E é nesse momento aqui que eles se abraçam, os Vingadores, e cada um vai para um lado ali. E aí voltamos aqui um momento só de nostalgia aqui, que é o momento em que a Wanda e o Pietro, né, o Mercúrio, eles vão se candidatar, se inscrever a serem candidatos, a serem Vingadores, né? Então nós temos um momento aqui que eles chegam, conversam com Tony Stark, eles passam pela entrevista, são aprovados, né? E aí a apresentação deles ao público, e eles são apresentados aqui, ó, a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio e o Gavião Arqueiro. Os três entraram para os Vingadores juntos, né? E o Capitão América ali vai ser o líder dessa equipe, desses quatro aqui que formavam essa nova equipe de Vingadores lá pelos idos lá dos anos 60, né? E aí nós temos aqui a nossa história final, Vingadores Finale, né? Que é uma história muito interessante, muito bonita aqui, onde os Vingadores estão aqui conversando, né? Estão muito emocionados, estão muito abalados, no entanto eles estão conversando, tentando acertar as coisas ali. Alguns estão muito mais abalados que o outro, tipo a Jennifer, que é a Mulher Hulk, porque ela foi responsável pela morte do Visão, e mesmo sabendo que estava com a sua mente controlada, ela ainda se sente um pouco responsável por isso, né? E aí o Tony Stark, ele interrompe todos ali e começa a falar que ele não tem mais condições de financiar os Vingadores, né? Que os Vingadores não têm mais condições de levar a sua fortuna pessoal para financiar todos os equipamentos, reconstrução, nada disso, já que eles perderam o apoio total do governo mediante a sua declaração lá na ONU, né? E aí ele declara então que não tem como mais manter essa equipe financeiramente. E eles começam a decidir então pelo fim dos Vingadores ali. Quando chega o Pietro, o Mercúrio ali, fala que ele não sabia de nada que estava acontecendo, que o tempo todo ele estava de férias, né, e que ele estava lendo e ele ficou sabendo de tudo que aconteceu, ele foi até ali, ele só pede desculpas a todos. Ele pede desculpas, né? Eu vim pedir desculpas e desaparece, some, sai correndo ali, desaparece. E aí todos ficam ali sem entender muito bem por que ele foi até ali tão rapidamente. No entanto, eles começam a decidir e conversar entre eles ali, né? Pelo fim dos Vingadores. E cada um ali fala que realmente chegou o momento, que eles precisam parar, realmente chegou ao fim esse momento dos Vingadores. E eles começam a relembrar os momentos que eles acham mais importantes dos dias dos Vingadores. O Tony Stark acha que o dia dos Vingadores mais importante foi o dia que os Vingadores se uniram, né? Que foi o dia que o Hulk, Homem de Ferro, Vespa, Homem-Formiga e Thor, que foi a primeira formação dos Vingadores, eles se uniram, né? A Vespa acha que o dia mais importante foi quando eles encontraram o Capitão América, né? Só momentos de pura nostalgia aqui. Outro acha que o momento mais importante foi a guerra Kree-Skrull. Painel belíssimo aqui também. Para outro, o momento mais importante foi o casamento da Feiticeira Escarlate com o Visão, né? Esse momento incrível aqui. Muitos desses momentos, a maioria desses momentos antigos aqui eu li nos formatinhos e tenho essas histórias nos formatinhos da editora Abril ainda, lá com papel jornal, né? Aqui um outro momento importante foi a saga de Korvac, né? Que eles lutaram contra Michael Korvac. Outros acham que o momento mais importante foi o momento que eles derrotaram Thanos, ainda com a participação do Capitão Marvel. Outros acham que o momento mais importante foi quando os mestres do terror invadiram a mansão dos Vingadores, né? Ou seja, momentos de pura nostalgia para quem acompanhou os Vingadores há tanto tempo, como eu venho acompanhando, foi pura nostalgia esse final aqui. Os momentos aqui de confronto contra o Ultron, né? E aí eles decidem aqui que realmente o fim dos Vingadores chegou. E eles começam a brindar a todos aqueles que passaram pelos Vingadores e morreram, como o Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro, o Scott Lang, que era o Homem-Formiga, ao Visão, ao Marvel, que é o Capitão Marvel, né, que faleceu, ao Valete de Copas, o Espadachim, a Árpia, o Doutor Druida, o Ciclone, Defensor Mascarado, Gigamesh, Marina, Trovejante, e brindam a eles mesmos, né, e a todos os que estão vivos, inclusive até a própria Feiticeira Escarlate, afinal de contas,
ela foi uma deles. E aí eles se arrumam, se aprontam e vão até a sacada da mansão dos Vingadores, ainda completamente em ruínas, e eles ficam de frente pro parque, e ali eles dão de cara com as pessoas, com velas na mão, né, fazendo uma vigília, e com cartazes dizendo: nossos heróis, Nova York ama os Vingadores, Vingadores para sempre, nós nunca os esqueceremos, sempre nossos heróis. E assim termina a nossa história, termina essa fase, termina essa era dos Vingadores, a equipe dos Vingadores chega ao fim, terminando uma era, mas iniciando outra. Muito bonita, história muito legal, muito boa mesmo, realmente um clássico da Marvel. Aqui nós temos capas, né? Capas belíssimas aqui, capas variantes, né? Belíssimas. Aqui um pouco do resumo do roteirista Brian Michael Bendis em Vingadores A Queda, né? Aqui ele vai falar um pouco sobre isso. E aí capas de outras edições e terminamos a nossa edição aqui, Vingadores A Queda. Ok, pessoal? Belíssimo quadrinho que vale a pena ser lido, é um clássico, eu acho que todo mundo que gosta dos Vingadores precisa ler essa história aqui, porque é uma história realmente que marca o fim de uma era, mas que vai dar início a outra aqui. Ok, pessoal? Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.